Informação super importante no Galo, tem acionista chateadíssimo com o atual desempenho de alguns jogadores importantes. Paulo Brax veio aos microfones. Todo mundo veio aqui e falar, pô, aí não dá. O problema tá ali, mas eu não posso dar nome aos bois, cara, não posso. E eu fiquei pensando se eu colocava ou não no ar, pensando como isso vai refletir no vestiário. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E não é só você, torcedor do Galo, que anda incomodado e irritado com o comportamento do time. Conversei com um dos acionistas da SAF atleticana e posso assegurar que há irritação grande, especialmente com os jogadores mais graúdos do elenco, diante da atual fase da equipe. O Atlético é só o 12º colocado no Brasileirão e tem 3 dos 6 pontos disputados na Sul-Americana. Separei algumas das frases que eu ouvi desse acionista, abre aspas, a verdade é que parte do elenco está pouco comprometida com o projeto. Faremos um ajuste de 3 a 4 nomes na janela do meio do ano e mais 2 a 3 nomes no fim da temporada. E são os peixes graúdos, destacou essa fonte atleticana. Para completar, abre aspas, temos uma comissão técnica de alto nível, departamento técnico de saúde de nível exemplar. Isso sem falar no CT padrão europeu, salários em dia, logística com tudo que há de melhor e um estádio que é espetacular. Tudo isso para um futebol que custa 500 milhões de reais por ano. Quem não entregar 100% todos os dias será expurgado do projeto. Recado duro, forte, que chega à imprensa através de mim, mas que certamente já foi repassado aos atletas. A contagem começou a partir de agora. Quem não mostrar-se comprometido deve ser negociado na metade da temporada. Quem você, torcedor do Galo, não gostaria que ficasse a partir de julho, já usa o espaço para comentar e registra a sua opinião, beleza? O presidente também voltou pra gente falar mais do Atlético nesse segundo tempo, Claudio. Vamos lá, Cirilo, é isso aí, o Atlético que ontem após o jogo, de novo, né, teve um vestiário mais quente como na quinta-feira, mas ontem, depois da informação, né, de que o técnico Barba Domingues teria deixado o cargo à disposição no vestiário, e aí prontamente Paulo Brax e o Pedro Daniel estavam lá presentes e garantiram, né, no caso o Paulo Brax veio aos microfones, garantiram que nem reunião teve entre a diretoria e o técnico. O técnico fez uma reunião com a comissão técnica, com a turma que trabalha com ele ali no dia a dia, e os atletas estavam numa outra sala, numa outra parte do vestiário, com a diretoria do Atlético ali presente também. Mas vamos trazer o Barba Domingues, que na quinta-feira ele deu ali uma declaração forte, né? Várias situações foram colocadas após o jogo contra o Juventude. Agora ontem ele elogiou o time, né? Falou sobre a repercussão daquelas declarações, destacou que cobrou dos jogadores e falou da necessidade da dedicação em todos os jogos. Vamos acompanhar então. Isso não... Cirilo, tá aí. Ontem eu já falava no pós-jogo, depois da entrevista, que o Barba na quinta-feira bateu, ontem ele assoprou, né? Ontem ele falou que a turma comprou a ideia, que foi apenas, e nessa fala dele aí, ele quis algo ali, uma crítica construtiva para que todo mundo pudesse dar um pouquinho a mais, né? Nos treinos, nos jogos, e ele já gostou da postura do time ontem. E falou aí, né, que o desafio é estar todo dia motivado para treinar e para jogar mesmo em jogos com menos apelo. E aí citou Flamengo e Cruzeiro, que são os dois próximos do Brasileirão, que a gente sabe que a turma vai te motivar, porque são dois dos principais rivais. Aí a gente sabe que jogos como esse, jogos como decisão, né? Ô Marques, no primeiro tempo eu perguntei ao Edu sobre uma discussão que rolou em algumas mesas redondas, rede social, enfim. Da turma dizendo, já que o Barba falou o que falou aí no jogo passado, ele tinha que ter mexido mais, tinha que ter feito na mudança, botado menino, feito a revolução, etc e tal. Você acha que tinha ou não? Não, primeiro a gente não sabe, e os nomes não foram dados, né, de quem realmente treina como se fosse um jogo. Porque eu conheço muita gente na bola que tem jogo, tem treino que é jogo pros caras, né, Fabrício? Sim. E chega no jogo, os caras jogam, né? Eu acho que muito do que ele fala é sobre isso, né? O treino pra mim é jogo. Vocês vão encarar dessa forma? Se encarar, tá comigo. Acho que o recado foi nesse sentido. Né? Ele falou, e acho que assoprou, de fato, na entrevista nessa partida, embora eu não tenha visto ou sentido uma evolução para já nessa hora achar que está tudo bem, né? Eu acho que não está tudo bem, né? O time, mais uma vez, errou muito e no segundo tempo sucumbiu nas mesmas falhas, enfim, né? E precisa melhorar na atenção, na concentração, de tudo aquilo que a gente já falou aqui no programa, né? Mas eu tô com o Cláudio. Ele apertou e agora soltou um pouco, porque acho também que na semana passada ele pegou pesado com os caras, né? E aí essa identificação, eu acho que internamente, de fato, se tem,
de quem daqui a pouco vai dar continuidade do clube. Eu acho que esse diagnóstico já está feito e está claro para todo mundo. Os nomes não são dados e eu acho que não pode ser dados de fato, entendeu? Porque você acaba desvalorizando o ativo que você tem. Esse é um ponto que há de se entender também. O problema está ali, mas eu não posso dar nome aos bois, cara. Não posso. Se é um ativo importante do clube, já eu falo o nome dos caras, ninguém quer. Ou quer com você pagando 100% do salário. Isso é um péssimo negócio que a gente vê corriqueiramente no futebol brasileiro. Então ter muita calma nessa hora, fazer os diagnósticos necessários, vem aí a parada da Copa, entender quem vai continuar ou não, quem já deu o que tinha que dar nesse clube, para a vida do Atlético continuar. Uma vida que no primeiro semestre, Cirilo, nós estamos em abril ainda, né? De uma conturbação gigante, né? Caraca, eu nunca vi, cara, desde o início do ano, com a história do Hulk, fica, não fica, daqui a pouco fica, o Fluminense, uma confusão danada, o time não engrena, o time não ganha fora de casa, nunca. O time nunca ganha fora de casa, nem empata, né? E os problemas são diversos. Né? A gente espera ansiosamente o meio do ano para ver as decisões. Quem fica, quem não fica, para o clube andar, cara, para o clube ter paz e andar da forma que o treinador que a gente também espera. Eu particularmente espero e torço que ele dê continuidade no trabalho dele ao longo da temporada, para que as coisas, cara, entrem e se coloquem no eixo necessário para o clube caminhar. Porque até agora está estagnado, cara. Está estagnado, tem muita fala solta, entendeu? Não tem um sossego dentro do clube para a coisa andar normalmente. Clube é legal quando as coisas estão normais. O trabalho está normal, o dia a dia está bom, o jogo melhor ainda, porque está todo mundo confiante, né? Até precisa entrar no eixo novamente. Fabrício, uma frase do Barba quanto a essa história da motivação. Eu vejo os companheiros da imprensa paulista, em especial, dizer que isso acontece meio que no Corinthians, os caras escolhem jogos, né? Escolhem jogos. Tipo assim, jogo grande é uma delícia pro atleta. O jogo pequeno, o cara fala, deixei com esse trem não. E o Barba falou que é fácil se motivar contra Flamengo, contra Cruzeiro em jogos desse tamanho. Ele quer essa história no dia a dia. Atleta escolhe jogo mesmo, Fabrício? Cara, eu vou falar pra você, jogador escolhe às vezes, cara, assim, não é pra acontecer isso, mas é muito fácil você tá motivado pro jogo grande, né, cara, não tem jeito, porque um jogo você vai ser exposto, pressão, é o jogo também pra você se valorizar, jogar contra as grandes equipes é maravilhoso, e jogadores que, como o Atlético tem acostumado, né, super vitorioso, acostumado a grandes jogos, realmente tem que tomar um cuidado aí especial pra ir nesses dias, porque é nesses jogos menores que você ganha o campeonato, que você consegue uma boa classificação, porque é a maioria dos jogos, né, Cirilo? E aí, cara, tem que cobrar. O treinador, ele tá sempre ali, 220, tá ligado, cara. Então o jogador tem que entender, cara, isso aí. Entender e respeitar, né, essas hierarquias. Eu acho que nos clubes hoje tá assim, o jogador tá se colocando muito acima de treinador, de diretoria, sabe? Eu acho que não só no Atlético, mas os outros times também. Eu acho que tem que ser respeitado mais essa hierarquia, sabe? E tem que ser chamado a vera, entendeu? Lá em cima a direção tem que... E aí eu não falo nem de diretor, eu falo acima mesmo, presidente, vir cobrar, sabe? Gente, colocar na mesa, colocar os jogadores no lugar deles, sabe? Porque aí tem que ser o respeito. E aqui, e vai ser feito o que esse treinador chegou e que ele tá tentando implementar, espírito argentino, espírito de luta, sabe, de imposição, de intensidade nos jogos, porque é isso, cara, e treinar, como o Marcos falou, cara, tem que treinar pra jogar. Hoje em dia não dá mais o jogador não treinar, cara, se ele não treina, ele não rende. Olha aí o que tá sendo comprovado aí no Cruzeiro, no rival, sabe? No rival do Atlético. O time não tava andando, era os treinamentos, o pessoal tava falando agora, chegou ali, o homem tá acabando com o gramado lá do centro de treinamento, se lasca, tem que acabar mesmo, mas os caras estão dando essa resposta em campo. Hoje em dia não tem como você treinar abaixo, escolher tal jogo. Não, cara, o time precisa pegar um padrão logo, e são todos os jogos que... E aí, quando você joga bem, vai concentrado pra um jogo menor, é a melhor coisa que tem, você passeia, porque aí é time grande, jogador com qualidade acima. Se aí colocou intensidade também, aí se diverte, é gostoso. Você sair com 3 pontos, o time tem que voltar a ganhar, Marcos, porque senão começa a surgir isso aí, um monte de coisinha, perde, aí é vestiário, falou tal coisa, perde, começa, isso aí a gente sabe que precisa dos 3 pontos, cara, aí acaba, ameniza isso aí. É ganhar, né? Ô Edu, Atlético e Ceará, Copa do Brasil essa semana, o que você espera, Panzi? Dificuldade. O Atlético teve dificuldade contra o Porto Cabede, contra o Juventude, contra o Coritiba. Não importa a qualidade do adversário, a série do adversário, o Atlético tem tido dificuldade. Sente muito, né, quando as coisas não acontecem dentro de campo. Por exemplo, o jogo em Curitiba. O Atlético toma gol com menos de 10 minutos. Aí o time dá uma desabada, né? Depois se recupera ainda no primeiro tempo, faz um primeiro tempo até melhor do que o Coxa, mas não consegue finalizar como deve ser feito. Falta a contundência, né, que o Sampaoli tanto falou, o próprio Barba disse. Aí vem o segundo tempo, entrega um gol daquela maneira, né? Aí, cara, aí a motivação vai lá embaixo mesmo. Aí eu nem questiono, vai lá embaixo a motivação do atleta, do treinador, do torcedor, né, de quem tá trabalhando no jogo. Todo mundo vê aquilo e fala, aí não dá. Acaba logo esse jogo aí pra tentar no próximo. E não vai ser fácil, cara, porque o Ceará é um time que conhece bem o Atlético, disputou Série A no passado, a gente sabe do potencial, vai vir pra Belo Horizonte pra voltar vivo pra Fortaleza, é o franco atirador do confronto, sabe que a responsabilidade tá toda nos ombros do Atlético e vai jogar com isso.
vai jogar com essa responsabilidade do Atlético, com a pressão vinda da arquibancada, e o Atlético que precisa se reorganizar para tentar se impor nessa partida e que as coisas sejam feitas. Eu sei que é pouco tempo, né, para recuperar do que aconteceu em Curitiba, mas o Atlético tem que trabalhar nesse pouco tempo para recuperar e só com o resultado vai conseguir se motivar novamente. Rafael, eu nunca vi, mas eu também te dou razão, porque o que o treinador detectou é o que eu acho que o torcedor que viu o Atlético ganhando também detectou. Olha aí. Ô, Bel, a Nandinha falou alguma coisa. A Nandinha falou alguma coisa em off aqui. O que você me falou? Eu perguntei pro Fael, será que isso vai ser bom, Fael? E você citou um técnico. Falei com o Cuca, como é que funcionou? Em 2011, o Galo perdeu de 3-0 para o Curitiba e eu estava com uma câmera filmando o Cuca ali. Naquele momento, o Cuca critica o elenco. E eu fiquei pensando se eu colocava ou não no ar, pensando como isso vai refletir no vestiário. Falei, já perdemos 6 seguidas mesmo. Quer saber? Joguei. E o Cuca tinha razão. Aquele elenco já tinha afastado Zé Luiz e Ricardinho. O Cuca coloca no meio-campo, ele coloca Heron, ele coloca Jonathan Zobina, Carlos César, Terguinho, jogadores que tecnicamente talvez não fosse o que a torcida esperava, mas jogadores compromissados com o clube. E a partir dali, o Galo consegue escapar do rebaixamento. O que a torcida do Galo espera hoje é jogador com compromisso. E no mais, vai dar certo? O que pode acontecer? Esses caras pararem de jogar bola? Que bola! Ninguém está jogando bola. É o pior aproveitamento desde 1945 no Mineiro. É a pior média de gols em brasileiro desde 1993. Estou falando do brasileiro de 2025. É um time que não emplaca, que perde todas quando sai de Belo Horizonte, talvez até por causa desse relaxamento, de não ter pressão. Então o que pode acontecer? Não sei, mas pode melhorar. Repete aí, Pulgão, Nandinha e Fael Lima. Ô turma, deixa eu te falar. Às vezes o Fael é meio chato. Às vezes o Fael reclama muito do Atlético, exageradamente até. Mas essa cena aqui na Arena MRV ontem representa tudo o que a gente tem falado nos últimos anos. De um elenco que é distante da torcida. De um clube que tem uma dificuldade enorme de se reaproximar do torcedor. E quando tem a oportunidade, ao invés de fazer assim, desculpa. Os jogadores fazem assim pra gente. Logo os que mais estão devendo. Então tem muito que ser dito sobre a comemoração do Bernardo hoje, Isabel Guimarães, e muito sobre a coletiva do Barba. Porque treinador nenhum vai para o microfone e fala o que o Barba falou sem motivo algum. O Bernard comemorou, mas a gente... Ontem. Porque partiu de um cara que talvez esteja aqui por tudo que ele fez em 2012, 13 e isso que ele fez no passado nos deu uma paciência, nos deu um carinho especial para deixá-lo tanto tempo aqui. O Bernard chegou aqui em 2024 e pouco entregou, até agora ou quase nada entregou no Atlético. E logo ele, o Renier, ano passado foi o Júnior Santos, que fizeram o gesto aqui para o torcedor que está lá com um time que vem de 2 lutas contra o rebaixamento, que vem com o pior desempenho desde 1945 no Campeonato Mineiro e está lá na Arena MRV, gritando o nome na escalação antes do jogo, e a reação é essa. É um time que está devendo demais e se sente superior. É um time que tem certeza que a culpa é do torcedor, do jornalista que está cobrando. Então, Isabel, o que chateia o torcedor hoje, muito mais que resultado, é a relação do clube com ele, é a relação do time, dos jogadores com ele. E isso é a parte mais difícil de ser trabalhada. Técnica, treinamento, você corrige com tática, com tudo. Agora, o comportamento do jogador fica difícil, porque você tem que colocar na cabeça dele que ele está mal. E autocrítica não existe no atual elenco do Atlético. Menos mal que o Bernard pediu desculpa depois, mas, Bernard, você está devendo demais, o elenco do Atlético está devendo demais. Imagina se todo mundo ficasse assim na arquibancada, a gente já ia estar com o braço engessado, que a gente ia estar desde 2024 fazendo assim, esperando se jogar futebol, cara. Deixa eu pegar uma parte da fala do Fael, porque, por exemplo, termina o jogo do Cruzeiro e eu vejo o Matheus Cunha dar uma entrevista e eu vou também levar aquela situação do Wallace, que foi afastado provavelmente, né, por um problema interno ali de crítica e com os seus companheiros lá. Provavelmente. Informações têm circulado por aí. O que acontece? Eu acho que o jogador de futebol vive em outro planeta, em outra conexão. Eu falo isso também do elenco do Cruzeiro, de muitos jogadores que estão lá. Sabe que parece que para eles está tudo bem, que vive no mar de rosas. Por isso que um dia... intocáveis. Exato. Por isso que um dia eu falei no programa aqui... Eu falei assim, é o resort do Papai Pedrinho. Porque tem tudo em dia, salário, estrutura. Evidentemente que vamos respeitar que a outra equipe vai colocar dificuldades nos jogos também, entendeu? Mas é necessário que os jogadores entendam a responsabilidade deles, principalmente do que eles representam quando estão com as camisas dos clubes dentro de campo.
Isso para Cruzeiro, para Atlético, para América, para o clube que o camarada vai representar. Como é o caso, por exemplo, de jogador de Botafogo que um dia se sentiu desrespeitado e falou assim, você me respeita porque nessa P aí eu fui campeão. Não é nessa P, é o nome do clube que você tem que falar. Você tem que respeitar a instituição, entendeu? E mais ainda, respeitar o torcedor que nasceu amando a camisa do clube. E você é só um personagem passageiro por essa história. Serve para Cruzeiro, para América e para Atlético. Sim, e acho que foi muito disso que eu falei. Acho que depois de um jogo contra o Tombense na Sul-Sudeste, que os jogadores entraram sem vontade de jogar. Sendo que eles já estavam ali numa condição de time alternativo, porque não estavam com condições de jogar no time titular, e em vez de demonstrar força de vontade, garra, lutar ali pela vaga no time, jogaram como, tipo assim, não tá valendo nada, o clube não tá dando importância, o técnico não veio, e não é assim que as coisas funcionam. Se você precisa mostrar serviço, você tem que comer a bola, e respeitar a camisa que você tá vestindo. Você não tá fazendo favor pro América, nem pro Atlético, nem pro Cruzeiro de jogar e vestir com a camisa. Você tá fazendo a sua obrigação. Ô Bernard, as duas lutas contra o rebaixamento do Atlético, perder uma final contra o Cruzeiro sem chutar no gol, passa muito pelo seu desempenho, pelo desempenho de Igor Gomes, Júnior Alonso, Dudu, Scarpa, Hulk, de toda essa turma. Então, ao invés de fazer assim, você tinha que virar para a torcida e falar assim, me desculpa, infelizmente, repito, é um comportamento padrão do Atlético hoje. Quando ganha um golzinho, uma partidinha do Juventude do Uruguai, pessoal, desses times aí de interior que ganhou pouco, até um Pouso Alegre, cadê os críticos, os caça-likes, cadê a turma que gosta da tragédia e tal? Vocês estão devendo no clube, de ponta a ponta, todo mundo está devendo e está falando muito mais do que fazendo. O grupo do Atlético, na Sul-Americana, a classificação... Ô, Bel, é até importante explicar para a turma como está o regulamento agora da Copa Sul-Americana. O Cienciano ganhou do Puerto Cabello por 2-0. Aí você fala, peraí, o Puerto Cabello perdeu de 2, o Atlético de Juventude está com o mesmo ponto, por que o Puerto está na frente do Atlético? É porque agora o primeiro critério de desempate que a Conmebol definiu para a Sul-Americana é o confronto direto. Então, como o Galo perdeu na Venezuela para o Puerto Cabello, o Galo fica em terceiro. Mas foi a partir desse ano? Desse ano, confronto direto agora. Tá. Então, se o Galo ganha aqui no Brasil, vou dizer que criar um cenário que Galo e Puerto Cabello terminam empatados a fase de grupos, depois dos 6 jogos. Se o Galo ganhou do Puerto Cabello aqui, então os dois estão com 3 pontos nessa história. Aí vai definir pelo saldo de gols e depois pelo número de gols marcados. Bel, o critério de desempate agora é esse. E agora sim nós vamos chamar... Bola ali no homem de área, que o atleticano nem lembrava mais o que é isso. Tem um homem de área casqueando uma bola para o gol ali para fazer o gol da vitória. Eu repito, é uma vitória importante para pontuar na Sul-Americana, mas eu espero de verdade que seja o jogo da revolução. E as palavras do Barba não surtam um efeito negativo. E eu quero falar mais sobre essa entrevista dele, mas que tragam algo de positivo para o Galo. O Fael, e já tem Atlético aí enfrentando o Coritiba, o Coxa, no final de semana. De novo, vamos meu filho, você nem descansou da atuação aí, já tem desafio pela frente. É um jogo atrás do outro. Lembro da Série B, da época do Mozart. Bebel, minha filha, era assim, era Cruzeiro segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Nossa Senhora! Tinha jogo todo dia, né? Ô, Bel, e é curioso o nome de árbitro que você coloca Fernando Antônio Mendes Salles Nascimento Filho. A gente tem mania de colocar o nome inteiro. O feriado Tiradentes está aí, parece o nome dele, né? Joaquim José da Silva Xavier. Por aí vai. Deixa eu contar para vocês de bastidores, então. A Nandinha não tem sobrenome, tem um S ponto no nome dela. Verdade. Isso deu problema para ela na Polícia Federal. É um sobrenome. É um S ponto. Não é brincadeira. Eu nunca vi isso na face da terra. Os árbitros tinham que fazer isso. STD. Gente, nenhum treinador vai para uma entrevista e fala o que o Barba falou se ele não tivesse detectado uma urgência máxima em mudança. E talvez já tenha tentado plano A, B, C, D e esse seja o plano M, J lá, porque ele já entrou no modo desespero. E se o Barba cair, Fael? E se boicotarem? Não é nada de novo. Quantos técnicos já derrubaram? Estão jogando bem para reverter o cenário e começar a jogar mal? Então, quem sabe aí seja um fator novo de que a gente precisava. Minha vontade de verdade era mexer quase tudo por aqui. Mas eu quero começar falando do Román. Errou contra o Fluminense? Tudo bem. Mas o Scarpa, o Bernard, o Igor, essa turma toda, o Hulk, há quanto tempo eles vêm mal, vêm errando e vêm conseguindo titularidade ou minutagem dentro de campo? Queria demais uma defesa com o Román, mesmo que você empurre o Juan Tressoldi, que vem muito bem pelo lado direito. Como o Preciado está fora, voltar com o Natanael por aqui, mas principalmente aqui na volância. Dá para deixar o Pérez, eu mudei bem o meio-campo do Galo, coloca o Maicon um pouco mais aberto pelo lado esquerdo e você coloca o Cissé como um terceiro homem de meio-campo
eu não colocaria nem como um volante, mas com essa liberdade entre baixar aqui, girar o corpo, trazer velocidade, dar combate quando o Galo está sem a bola, porque aqui eram jogadores que apresentaram alguma coisa na temporada. E eu não quero mais insistir no que não deu certo. E lá na frente, eu deixei o Coelho e insistiria ainda no Cauã Soares. Mas, Fael, o Cauã nem fez essa partida brilhante contra o Juventude. Eu repito, agora eu quero apostar no novo. Eu estou cansado de insistir em erro antigo.